Porque a dinâmica de câmbio e de juros, ela tem uma dinâmica que eu vou chamar de curto prazo, associada aos desdobramentos da guerra, uma dinâmica de médio prazo, aí sim, associada aos eventuais temas ligados às eleições, né? Bom, primeiro, assim, eu tenho mencionado, Rodrigo, que o Brasil reúne 4 fatores de resiliência diante dessa guerra, tá? E para ser muito breve, nós temos uma situação de contas externas bastante confortável, o Brasil não tem um problema de solvência externa nesse momento de guerra, né? Isso é super importante porque o funding em algum momento pode ficar pressionado, mesmo com a alta de juros do Fed, isso também pode ser verdade. 2, o Brasil não tem um problema de solvência corporativa, as empresas listadas, estamos aqui na Venda Brasco, né? Mas as empresas listadas, elas têm hoje o menor nível de endividamento em 20 anos, quando você compara a dívida líquida e EBITDA. Então, não haverá um problema, por exemplo, como foi em 2014 e 2015, de uma severa crise econômica derivada das alavancagens das empresas. As empresas hoje conseguem manter seus empregados, até estão contratando um pouco mais no CAGED, conseguem manter o CAPEX, tá? Terceiro elemento de resiliência tem a ver com o setor público no curto prazo, eu já vou fazer o link com o tema estrutural, mas o Tesouro, ele fez uma recomposição extraordinária do caixa dele. Hoje o Tesouro tem 1 trilhão e 300 bilhões de reais em caixa, tá? Isso equivale a mais ou menos um ano de dívida pública, de vencimentos da dívida pública, né? O que significa que, mesmo no eventual estresse de mercado, o Tesouro não é obrigado a ir ao mercado captar. Então, olha que tranquilidade isso confere para enfrentar tanto a guerra quanto a eventual volatilidade eleitoral, né? Esse é outro fator de resiliência do Brasil. E o último tem a ver um pouco com o mercado doméstico mercado de trabalho, né? Como eu já mencionei rapidamente, tem sido gerados empregos, nós estimamos 3 milhões de empregos aqui no Bradesco nesse ano, e isso também confere certa resiliência ao consumo e ao PIB. Nossa estimativa é que o PIB vai crescer 1%. Bom, quando eu reúno esses elementos, Rodrigo, isso para mim conta muito a respeito da melhora de preço de ativos que o Brasil tem vivido, a melhora de câmbio, bolsa, juros, né, nesses últimos dias. Enquanto a gente conversa aqui, eu estava... desviei 1 minuto da fala do Rafael, 30 segundos para ver o câmbio, estava lá 4,59, né? Isso é fruto, na minha visão, desse efeito da guerra sobre a alocação global de portfólio, né? Afinal de contas, os investidores não querem ter exposição do tamanho que tinham na Rússia, na Ucrânia, na Polônia, na Turquia, na Hungria, né, no leste europeu, e vão migrar isso tanto para a América Latina, e aí o Brasil é um candidato natural, quanto para países da África, por exemplo, a África do Sul é outro candidato. Então, isso conta muito sobre a apreciação do nosso câmbio, tá? E aí, fazendo essa transição, né, do curto para o médio prazo, eu acho que a gente chegou num ponto que o Banco Central disse que quer parar a taxa de juros em 12,75, falou para quem quiser ouvir. Nem sei se ele deveria parar lá, mas ele tem dito isso, tá certo? E essa apreciação do câmbio ajuda ele nesse papel. Então, acho que a gente vai atravessar essa eleição, provavelmente com a Selic em 12,75 e com uma taxa de câmbio aí abaixo de R$ 5 por dólar, quer dizer, até o período eleitoral, né? Então, eu acho que as pressões inflacionárias daqui até o final do ano, elas são pressões importantes ainda, mas menores do que a gente viu, por exemplo, no ano passado, né? Isso vai ser, sim, um componente da eleição. O Rafael falou algo sobre a recuperação da popularidade ou da aprovação do incumbente. De certa forma, era até natural que isso acontecesse. Não sei se o Rafael concorda, mas o presidente da República tem a caneta, ele falou isso, né, na fala dele, quer dizer, tem o Auxílio Brasil turbinado, tem alguma desaceleração de inflação, tem alguma geração de empregos. Acho que é esse o ambiente que a gente entra na eleição. E aí, para de fato fechar, quando eu olho a taxa de juros para frente, o câmbio para frente, né, e as dinâmicas locais, aí depende essencialmente da capacidade do Brasil se organizar, de um lado, para ter as contas públicas em ordem, e de outro, para voltar a crescer. Eu quero colocar os dois com o mesmo peso, tá? É claro que você não pode crescer às custas das contas públicas, senão vai dar errado. Então, digamos assim, precisa subordinar esse crescimento a uma agenda fiscal, né, uma política fiscal organizada. Bom, e aí, como o Rafael falou, vai depender muito do que sair a partir de outubro, né? Se o desenho de política pública a partir de outubro for um desenho minimamente razoável, em que, ok, eventualmente vai ser feita alguma alteração no teto de gastos, algum aumento de tributação, mas que os economistas, os investidores olham e essa equação para de pé, o que significa parar de pé? A dívida pública ela é convergente no médio prazo, ela vai sair dos 80, 82 do PIB. Em algum ponto do tempo vai voltar para 70, 60.
essa história para de pé, o Brasil se beneficia desse ambiente, os fluxos de investimento prosseguem, e esses investimentos de portfólio, Rodrigo, que a gente tem visto agora, podem virar investimentos de economia real, da indústria, investimentos na infraestrutura, tá certo? Porque você tem um país convergente. E, claro, nós precisamos oferecer alternativas de crescimento. Não adianta ter as contas públicas em ordem e o país crescer 0,5% ao ano. Não é uma grande atração para os investidores, né? Para isso, precisa abrir mais a economia, precisa melhorar a produtividade em vários setores, precisa reformar o nosso código tributário, precisa, enfim, uma série de coisas que vocês sabem. O meu xará pode falar até mais dele, se for o caso. Então, acho que é isso que depende. E aí, caso aconteça esse cenário melhor, digamos assim, eu acho que a gente pode, sim, perfeitamente ter juros reais de 3%, 3,5% no Brasil. Nós vivemos isso na sequência das reformas do governo Temer, né, com a trabalhista, a Previdência e o teto de gastos. O Brasil teve juro real de uma NTNB 2035, um juro super longo de 3% real, né? Então, o juro vai ser mais baixo, o juro real vai ser 3%, o câmbio vai flutuar ao redor do seu valor justo, que hoje está lá perto de R$ 4 por dólar, na nossa visão, e os investimentos vão andar, e o país vai crescer mais. Agora, em oposição, quer dizer, se o que sair de outubro, né, for uma agenda econômica mais organizada, e aqui insisto, para mim é irrelevante o nome do candidato, importa a consistência dessa agenda econômica. Se for uma agenda econômica pouco consistente, que coloca as contas públicas em risco, cuja estratégia de crescimento não seja uma estratégia consistente, certamente os investidores que estão no curto prazo olhando para o portfólio vão se incomodar e falar, bom, esse país não oferece uma estratégia consistente, logo o câmbio vai desvalorizar, o juro real vai ficar mais perto de 6%, a inflação mais perto de 6%, né? Eu não falei no primeiro cenário, mas no primeiro cenário é plausível ter inflação no Brasil entre 3% e 4%. Então, assim, acho que depende muito dessa combinação.